O objetivo é a gente formar informação de qualidade, gerar informação de qualidade disruptiva positivamente, porque tem dois tipos de disrupção. Você pode fazer uma disrupção negativa, ou seja, você traz uma série de informações que tiram o foco das pessoas do que precisa ter foco. Você pode trazer informações para o foco que a pessoa precisa ter foco. Então hoje, isso aqui esse chá da tática especialista existia antes da pandemia. Você estava no... a gente fazia lá no Centro da Asa Sul, era legal, as pacientes adoravam. A gente passava umas vergonhas lá na hora, tudo, mas falo que intimidade tem duas coisas importantes que eu aprendi hoje na aula mais cedo. Intimidade gera duas coisas. Filhos, a gente tem que tomar cuidado, e gera vergonha nos outros que você é íntimo, tá? Então a gente pode fazer os outros passarem vergonha com intimidade. Por que chá da tarde? Tem que ser na tarde, tem que ser descontraído, tem que ser pouca gente, porque não é auditório de 100 pessoas, não dá certo, tem que ter interação. É quase um sistema de podcast. Aqui no sistema de podcast são 4, 5 pessoas que são entrevistadas. Então hoje a gente vai inaugurar o chá da tarde especialista. Nós vamos voltar com temas que sejam interessantes para a mulher de forma geral, focado nas pacientes que tiveram câncer de mama e na minha equipe aqui que cuida de câncer de mama. E hoje eu estou me apresentando de um modo diferente. Olha lá, eu sou, na verdade, o pai da Luísa e da Gabriela, é a parte mais importante do meu currículo, esposo da Mônica e filho da Dona Yara. Tem um resto de outras coisas aqui que só dão credibilidade ou não, porque a gente vai conversar aqui hoje, tá? E por que a gente está aqui hoje? Isso aí é uma pergunta. Porque a gente quer informação de qualidade para o público leigo. Por que eu coloquei interrogação ali? Existe público leigo hoje em dia, gente? Não tem público leigo hoje em dia. Por quê? Porque tem muita informação no mundo. Tem muita informação, só que a gente não sabe se a informação é de qualidade. Quando você pega essa informação, trabalha e dissemina ela de forma objetiva, você forma líder. E líder de opinião. E todo mundo que mexe com câncer é um líder de opinião. E todo mundo que teve câncer ou foi tocado por essa doença também é um líder de opinião. Pode, fica à vontade. Porque, aqui o objetivo é a gente socializar essas informações. Então isso é uma coisa muito importante. Então, um dos objetivos que a gente é formar líderes de opinião. Esse chá com especialista vai acontecer, são 9 encontros que a gente quer fazer durante o mundo. O líder de opinião, ele tem que buscar a verdade. E a verdade, na maioria das vezes, nunca está na superfície. Você tem que se aprofundar, você tem que mergulhar um pouco mais para encontrar a verdade. O líder de opinião não é um achologista. E essa é uma definição que eu achei legal, que você não foi nem eu que fez, viu? Tá lá, do achologista. Profissional formado pela Universidade Facebook, com especialização em Instagram, tá? Com diversas obras enviadas por WhatsApp. Olha só, esse é o achologista, né? Comentar o que não conhece, dar mentoria sobre o que nunca fez. Entendendo, cara? A gente não, vocês aqui, e eu aqui, a gente não pode ser achologista. Tá? E o que faz a diferença de um líder de opinião de um achologista? A informação tem que ter lastro científico. Isso é chato, todo mundo fala, os cientistas fazem isso para fazer domínio de mercado. Não é. Lastro científico é que se você repetir a mesma coisa em cenários diferentes, você vai ter resultado muito semelhante. É isso, o lastro científico, no final das contas, ele vem defender quem pratica ciência e quem recebe ciência. Então, entender o laço que tem, tudo tem que ter o laço científico é importante. E existe uma transição do conhecimento em medicina, que está deixando todo mundo perdido. Por isso que a gente está aqui hoje nessa conversa. Por quê? Porque o conhecimento médico, ele era exclusivo do médico. Esse é um livro, algumas coisas eu vou tirar dele, eu estou dando crédito para ele. O Pedro é um neurologista novo, relativamente novo, lá da Universidade do Rio Grande do Sul, sua terra, que escreveu esse livro, Medicina do Amanhã. Esse livro é bem bacana, tem uns conceitos muito bacanas, que envolve tecnologia, envolve os vestíveis e envolve humanização. A gente sempre acha que tecnologia desumaniza a pessoa. E ao invés, a tecnologia ele pode humanizar muito as relações, tirando das relações aquilo que não precisa ser feito.
tá? Então isso é uma coisa importante. Antigamente era essa relação do médico com o paciente, ó. E isso era confortável para todo mundo, viu, gente? Porque o médico ele era meditador, então ninguém questionava o que ele fazia, mas a paciente também tinha uma forma passiva. Se eu fizer o que o médico mandou, tá tudo certo. Essa é uma relação que não acontece mais. Então o médico não era questionado e o paciente não se sentia responsável pela saúde dela mesma. Eu vou fazer o que o médico mandou e tá tudo certo. Qual era a sustentação desse modelo? Domínio do conhecimento. Hoje a gente tem conhecimento disponível para a gente fazer o que a gente quiser. Eu sempre falo, você pode entrar no Google, que apesar de ter sido feito, eu acho que o cérebro tecnológico do Google é uma mulher, que a mulher sabe tudo e faz tudo, entendendo? Mas no Google tem lá, eu brinco com meus pacientes, não, doutor, mas eu vi isso no Google. Eu falei, é ótimo. No Google tem como pilotar um avião, tem lá todas as instruções. Você vai pegar, dar uma estudada no Google, vai entrar e decolar com Boeing. Você tem coragem de fazer isso, creio? Não, tá lá, tudo lá. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o domínio de conhecimento não é mais só do médico, gente, é de todo mundo. O domínio, ele também é agora do paciente. Qual o desafio? É o que a gente vai fazer com esse conhecimento. Esse modelo migrou para esse, gente. Tá? De vez em quando o médico está dirigindo o carro e na maioria das vezes o paciente está dirigindo o carro e o médico está falando para onde ele tem que ir. Mas ele vai se ele quiser. Então ele sai da posição passiva dele de paciente. Isso é um fato importante. De vez em quando o médico tem que dirigir. Por exemplo, fazer uma cirurgia. O paciente pode operar, pode se auto-operar. Mas a cirurgia é uma coisa, um dia em anos de uma relação, né? Então isso mudou bastante. O desafio é o que a gente vai fazer com esse conhecimento. E como vocês são líderes de opinião, nós estamos hoje aqui tomando um chá que não pode ser chá. Soube hoje pelo Kelton que chá é considerado bebida porque pode ter coisas alteradas, os chás meio alucinógenos, então vou ter que mudar até o nome desse, que não pode ser mais chá da tarde, tá? Por causa do compliance da companhia, mas vamos em frente. Eu quero discutir isso aqui para vocês começarem a entender toda a estratégia que a gente está tendo. Guerra contra o câncer, a gente está ganhando ou está perdendo, gente? Isso é uma coisa muito, muito relevante. A gente vai pegar alguns dados, como eu falei, dados tem que ter laço científico, lembra que eu falei? Então não é axiologista. Aqui tem essa agência, que é uma agência internacional, baseada na França, que ela detém isso aqui, que é o Observatório Global de Câncer. De 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, elas lançam informações sobre o que está acontecendo com o câncer no mundo. Esses dados foram avaliados agora em fevereiro de 2024. Eles foram publicizados há mais ou menos 4 semanas atrás e deu um bafafá danado no mundo inteiro, por causa de algumas coisas. Primeiro, incidência. Se a gente pegar o Brasil, como que a gente trata incidência? Se a gente pega um país pequenininho ou um país grande, a gente não pode falar em números absolutos, a gente tem que falar em percentual da população. Então a gente sempre vai falar incidência sobre 100 mil habitantes, esse é um padrão mundial. Então no Brasil, espera-se ao longo do ano 214,4 novos casos de câncer para cada 100 mil habitantes. Tá? Se a gente pegar só o câncer de mama no Brasil, espera-se 63,3 novos casos de câncer de mama para cada 100 mil habitantes. Tá? O câncer de mama na população feminina, ela é o câncer mais prevalente em 157 países do mundo. Tá? Então o mundo é rosa, gente. Olha lá. Ó. O mundo é rosa, mas um rosa que a gente não queria que fosse, né? Tá? Então, assim, é o câncer mais incidente na população feminina nisso tudo. No Brasil, de 30,1% dos casos do câncer na mulher são câncer de mama. Então, toda mulher que tiver câncer, de cada 10, 3 vão ter câncer de mama. Então, isso é uma incidência alta, isso é uma coisa muito relevante, tá? Se a gente pegar em termos absolutos, dá um Maracanã cheio no dia que o Flamengo joga naturalmente, que é o time mais amado do Brasil. Então, é muita gente. É muita gente com câncer de mama. Quando a gente tem muita gente com câncer, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que tudo que tem muito investimento, tem muita pesquisa. Mais cedo a gente estava aqui no congresso para médicos, onde eu dei uma aula, mas voltado para a ponta do iceberg, que é o que tem de novo
em termos de tratamento do câncer de mama. Cara, se isso é uma guerra, a primeira coisa, a gente está perdendo ou a gente está ganhando? E a gente está perdendo. Tá? Se a gente pegar os dados de 2022, câncer geral para 2045, a gente vai aumentar de 20 milhões no mundo para 32 milhões a incidência do câncer no mundo. Se a gente pegar o câncer de mama, 2,3 milhões, 2045, 3,36 milhões. Então a incidência está aumentando. Então espera-se um aumento até 2040 de 40% dos casos de câncer de mama. A gente está discutindo o último tratamento, usando anticorpo, droga conjugado. Hoje que a gente estava discutindo mais cedo aqui, a ponta, cara, e nós estamos perdendo essa guerra. Está aumentando. A gente está fazendo alguma coisa errada. Não pode, em 2024, com toda a tecnologia, inteligência artificial, tudo que acontece no mundo, tudo está aumentando. E aqui tem um dado que mais me preocupa. Nos países desenvolvidos, na Suécia, se você tivesse câncer de mama em 1954, a chance de você morrer do câncer de mama era 36%. Anos depois, quando a gente pega aqui 2018, 12,5%. Ou seja, apesar da incidência estar aumentando, a mortalidade está diminuindo. Por que a mortalidade? Quando você faz programa populacional, você faz mais diagnóstico. É normal você aumentar a incidência de câncer, mas não é normal você aumentar a mortalidade, porque o ideal é você fazer mais diagnóstico precoce e as pessoas morrerem menos. Vamos pegar os dados do Brasil. Em 1983, você piorou. Por que acontece isso no país? O Brasil tem vários Brasis dentro de um país só. Assim, em torno de 85 a 90, 75, 75 a 85% da população brasileira usa a assistência do Sistema Único de Saúde. Talvez se a gente fizesse uma realidade só para a população que tem acesso ao plano de saúde, talvez não fosse isso aqui que ia acontecer. O SUS puxa essa curva. Mas, se você tivesse câncer de mama no Brasil, anos depois, se você tiver câncer de mama, você está no risco maior de morrer. Ou seja, isso é acesso, isso é comportamento, isso é o quê? O que está acontecendo em relação a isso? E a gente vai e faz a pergunta seguinte: se estamos em guerra contra o câncer, quem são os nossos verdadeiros inimigos que está causando um aumento dessa incidência de forma tão... E os verdadeiros inimigos, às vezes, pode ser a gente mesmo. Tá? Porque tem uma parte do câncer que a gente não consegue mudar, mas isso aqui, publicação do mesmo grupo, tá, gente? O que a gente pode fazer para diminuir a incidência e para diminuir a recidiva? Algumas aqui são minhas pacientes, entendendo? E eu encho o saco toda consulta que tem que malhar. Fazer atividade física, tem que manter o peso, tem que ser gatinho. Entendendo? Sempre falo isso. Por quê? Porque a principal causa evitável de recidiva em câncer de mama e de câncer de mama é a obesidade. A nossa nutricionista aqui, balançando a cabecinha, sabe? Se toda a população do mundo tivesse o peso ideal, a gente ia diminuir a incidência de câncer no mundo em torno de 30%. Cara, não tem mais nada mais impactante que isso. Não tem nenhuma droga que diminui todos os que a gente usa lá, quimioterapia, tudo, não tem nada que diminua e tenha um impacto tão forte como isso aqui. Só que não vem de farmácia, o problema é esse. Infecções virais e bacterianas, isso aqui me chamou muita atenção, por isso que a doutora Fernanda está aqui, que é uma médica oncologista que vai falar um pouquinho de vacina na mulher madura. E mulher madura é um conceito complexo, que eu não vou entrar nele, tá? Mas, agora sim, olha, o HPV, hoje tem vacina. Isso é evitável. Uma coisa que me chamou muita atenção, Helicobacter pylori, a segunda causa evitável. O que ele causa? Câncer de estômago. É a incidência alta na população feminina? Não. Mas é evitável, gente. Então, assim, eu vou passar a fazer endoscopia das minhas pacientes uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 1 ano e meio. Porque se descobrir o H. pylori, tratar, eu estou fazendo uma profilaxia extremamente eficiente contra um câncer que não é comum, mas a gente, Fernanda sabe quantos pacientes nossas que têm segundos primários. Lembrando, se a gente pegar ali, 21% de mortalidade na paciente com câncer de mama no Brasil. Então,
de cada 10 mulheres, 8 não vão morrer de câncer de mama. Elas vão viver, só que elas pode ter o que a gente chama de segundos tumores primários. E aí é o que eu chamo de educação em câncer. A gente tem que cuidar dessa população para que ela não tenha os segundos primários como sobreviventes do câncer de mama. E os outros são vinculados à vacina também. Hepatite B tem vacina. Então, se a gente pegar ali das causas evitáveis, obesidade e vacina, a gente já resolve um monte de problema. Por isso que a gente está perdendo essa guerra. Outra, bebida alcoólica. Né, Paula? Todas as minhas pacientes falam assim, ai, doutor, mas você vai suspender o meu vinho, cerveja, pai. Aí fala assim, você quer me tornar cúmplice dessa relação ou você quer me tornar orientador dessa relação? A maioria fala cúmplice. Entendendo? Esse aqui é o problema da dona Sandra. Mas aumenta a incidência de câncer também. Tá? Então isso aqui, eu nem vou colocar tabaco aqui, porque tabaco não posso falar, não vou falar não. Tá? Cigarro a gente sempre fala mal, não vou falar. E todo mundo fala, mas isso é genético. Genética é 5 a 15%, gente. A maioria não tem causa genética, é causa comportamental, sabe? Então, saúde da mulher tem 2 tipos. Aqui é prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é o que a paciente pode fazer por ela mesma para não ter um desfecho ruim. E prevenção secundária é o que o médico pode fazer de exame para diagnosticar precocemente um problema. Olha a diferença. Um é para não ter um desfecho e a outra é para não ter. Estilo de vida, você pode ter, a depender do seu estilo de vida, você pode ter fatores promotores ou detratores de saúde. Tá? Então, ó, eu fumo e bebo todo dia, não malho tudo. Cara, meu médico é excelente. Falei, não tem médico bom, gente. Tem paciente bom, viu? Se o paciente seguiu, tô brincando, tem os dois. Mas se o paciente, não adianta você fazer tudo e o paciente não fazer nada. Porque isso vai, se você, a depender do seu comportamento, você vai acabar nisso aqui, doença crônica prevenível. O que a gente faz? Cuidados de saúde, realização de exames e procedimentos para evitar ou fazer o diagnóstico precoce de doença crônica. São 2 conceitos completamente distintos. Isso aqui está na mão de vocês. Uma pequena parte disso aqui, quando vocês vão no consultório, leva exame, tudo, eu não estou fazendo nada para vocês não terem câncer. Eu só estou vendo se vocês estão um pouco não com câncer. É outra. Porque quem tem que fazer são vocês, não tem jeito. E esse aqui é o pilares que eu acredito, isso eu acredito profundamente, os pilares da medicina do amanhã. É uma parceria entre médico e paciente para a transformação da vida e promoção da saúde. A gente tem uma parte biológica da vida, que é biológica mesmo, que é cirurgia, que é químio, rádio, que é atividade física, tudo. Mas tem outras coisas que são tão importantes quanto psicológico, depressão, ansiedade e medo, tá? Conceitos modernos. O que é depressão? É você querer viver o seu passado ou ressignificar o seu passado no presente. E eu pergunto, a gente consegue mudar o passado? O que é ansiedade? A gente querer viver o futuro no presente. O mundo é ansioso por causa de mídia social e a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que ser responsável por um monte de coisa. Não vamos viver o futuro, não vamos viver a vida dos outros, porque todo mundo na internet é bonito, cheiroso e feliz. E o mundo real não é esse. O mundo real não é esse. Medo, o principal medo que a gente tem é da morte. Mas todos nós vamos morrer. Por que a gente tem medo de uma coisa que é inexorável? A gente tem medo de sofrer durante esse processo. Aí que a gente tem que tomar cuidado. E a depender do que a gente faz com o nosso corpo, a gente vai sofrer mais ou menos ou não sofrer. Tá? A parte social, relações familiares, de amigos, eu ainda coloco nessa relação sempre animaizinhos, né? Porque tem gente que gosta mais do cachorro do que da sogra, então isso é uma coisa importante. Então essas relações todas têm que ser valorizadas. Uma vez eu atendi uma paciente que estava com câncer de mama e ela só estava preocupada com o parto da cachorrinha dela. E eu falei, tudo bem, eu vou pedir os exames. E eu estava atendendo com o médico em formação. Falei, doutor, o senhor valorizou mais o parto da cachorrinha do que o câncer da paciente? Eu falei, eu não, ela valorizou. Não adianta eu fazer nada com ela agora, ela está focada no parto da cachorrinha. Aí a cachorrinha teve o parto, ela voltou, eu anotei como um cara esperto o nome da cachorrinha no prontuário, e eu falei, como que foi o parto de fulano? Ela quase me agarrou no consultório.
Para agora eu estou pronta para tratar, enquanto o parto de fulaninha não acontecer. Então a gente tem que otimizar relações sociais, não pode virar a Batgirl presa na Batcaverna, tem que ter amiga, tem que procurar ativamente isso. E relação familiar, toda família tem coisa boa e coisa ruim, gente. Relaxa. Toda. Tá? Não fala, minha família é ótima. Mentira. Minha família só tem coisa ruim. Mentira também. There is good and bad in everyone. Né? Tem coisa boa e ruim para todo mundo. Vamos viver as boas, vamos filtrar as ruins, porque isso faz conta do desfecho. E uma coisa que eu acho também muito importante é a parte espiritual. E o espiritual aqui não tem a ver com religião. Tem a ver com propósito de vida, tem a ver com altruísmo. Se você não tiver por que estar viva, por que estar brigando, por que estar contra todo e a favor de muita coisa, isso faz uma diferença enorme, tá? Assim, do ponto de vista filosófico, assim, é muito difícil a gente definir espiritualidade, mas começa a ter muito estudo sobre espiritualidade e desfecho em cardiologia, em oncologia. Tem uma parte da medicina. A medicina ocidental finalmente está se voltando para partes que a gente não conseguia medir, que a gente não conseguia trazer lastro científico, mas que hoje é fundamental. Então, ter uma vida espiritual equilibrada é acreditar que você está aqui por um propósito muito definido na sua vida, faz toda a diferença nessa questão. E é isso que eu queria conversar com vocês. Agora eu vou chamar a doutora Fernanda para vir aqui para falar sobre vacina e câncer, que é uma coisa evitável de câncer. Obrigado.